Bom dia, ouvintes. Mais uma segunda-feira e vamos começar mais um Universitário Esportivo. Ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje vamos falar sobre o desempenho das seleções masculinas e femininas de vôlei, como foram os piauienses no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo e quem vai desafiar Joseph Benevides no cinturão dos pesos mosca. E no Bola na Rede temos resultados de amistoso, Eurocopa, Série A, B, eliminatórias e, claro, piauiense. E ainda com a participação do comentarista de futebol, Flávio Meirelles. Então, continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Fique por dentro dos seus direitos. Sintonia Jurídica, o programa de debate sobre direitos fundamentais. Debates, informações e divulgações de eventos jurídicos. Sintonia Jurídica, toda terça, a partir das 6:30 da tarde, na FM Universitária 96,7. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório musical dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, a partir das 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Em Teresina, 11h23. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E nós começamos nosso programa trazendo as informações sobre tudo o que rolou no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo que aconteceu nesse final de semana na Venezuela. A notícia ruim é que a piauiense Cruz Nonata não correu a prova dos 5.000 metros e disputaria no sábado e valia ranqueamento para as Olimpíadas de Londres. Era uma das últimas chances dela conseguir o ranking para Londres. A gente ainda não sabe o motivo que levou ela a não participar da prova. Estamos tentando entrar em contato com o treinador. Assim que tivermos uma resposta, passaremos a vocês. Já no masculino, o piauiense Reinan Pereira garantiu o 8º lugar na prova do lançamento de dardo, com a marca de 79 metros e 6 centímetros. Não teve piauiense no pódio, mas teve Joelma das Neves, a velocista maranhense de timão, que representou São Paulo na competição e somou no quadro de medalhas do Brasil ao garantir o bronze na final dos 400 metros. Ontem ela também foi ouro no 4x400 com a equipe de timão. Só retificando, foram 69 metros e 6 centímetros a marca do Reinan Pereira. O Brasil foi o líder na competição depois de conquistar 31 medalhas, sendo 7 de ouro, 14 de prata e 10 de bronze, além do título do torneio. E já que estamos falando de atletismo e de bons resultados do Brasil, estava faltando esse ano uma boa notícia sobre a nossa saltadora Fabiana Müller, que vai representar o país nas Olimpíadas de Londres. Ela conquistou no último sábado a liderança do ranking mundial do salto com vara na temporada, ao vencer a prova do Meeting de Nova York, etapa da Diamond League de 2012, com um salto de 4 metros e 77 centímetros. Lembrando que mesmo liderando o ranking, Fabiana sonha ir bem mais longe que isso, já que suas principais adversárias em Londres estão com promessas de marcas superiores a 4 metros e 85 centímetros. E esse final de semana não foi excelente apenas para o vôlei nacional, não. Os piauienses que disputaram os Jogos Nacionais do SESI 2012 trouxeram 2 medalhas na bagagem. No vôlei de praia, o Piauí perdeu para Santa Catarina na final e ficou com a prata. E no masculino de quadro, o Piauí parou na semifinal contra o Amazonas, uma das maiores forças do voleibol nacional, e ficou com o bronze. A competição encerrou na última sexta-feira e aconteceu em Goiânia. Já que estamos falando de vôlei, não podemos deixar de comentar os 2 clássicos de domingo entre Brasil e Polônia pela Liga Mundial e pelo Grand Prix. A seleção brasileira masculina enfrentou a Polônia na manhã de ontem no último jogo da etapa brasileira e assumiu a liderança do grupo B ao vencer a Polônia por 3-1. O Brasil somou 21 pontos com um total de 6 vitórias e 3 derrotas e está à frente da Polônia, que tem 20 pontos na classificação. O jogo teve 2 momentos. Os 2 primeiros sets foram do Brasil e o volume de jogo escondeu a Polônia, que se reergueu no terceiro set e por pouco não fechou o quarto set e levou o jogo ao tie-break. E no feminino não foi muito diferente. O Brasil também venceu a Polônia, só que jogando na casa das adversárias na tarde de ontem. O Brasil venceu fácil os 2 primeiros sets e não parecia que estava enfrentando uma das 3 potências do mundo no vôlei. Mas vitória fácil não existe no vocabulário do Brasil nesse Grand Prix.
Com os 2 primeiros jogos disputados em 5-7, esse também não foi diferente. A vitória no terceiro jogo na competição garantiu a invencibilidade da equipe feminina do Brasil até o momento na competição. E hoje pela manhã, Ricardo e Pedro Cunha e Alisson Emanuel passaram às semifinais de Moscou e enfrentam as duplas holandesa e alemã no vôlei de praia em busca de uma vaga na decisão. Os jogos das semifinais acontecem amanhã às 6 da manhã. A Federação Piauiense de Xadrez vai realizar dia 29 de junho a 7 de julho o Campeonato Piauiense de Xadrez de 2012 na categoria absoluto. A competição é uma seletiva para definir o campeão estadual e indicar mais competidores piauienses para o Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez, que acontece em dezembro. O evento faz parte do calendário oficial da FPix e valerá ranking internacional da FIDE e ranking nacional da CBX. Pode participar da competição qualquer enxadrista residente no Piauí com cadastro em dia na Confederação Brasileira de Xadrez. Os não cadastrados poderão fazê-lo no site www.cbx.org.br, repetindo www.cbx.org.br ou entrando em contato com os organizadores. As inscrições estarão abertas até o dia 23 de junho. E no próximo final de semana acontece o primeiro torneio de beach soccer da capital. O evento vai ser realizado na quadra de areia do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar nos dias 16, 17, 23 e 24 desse mês. Para mais informações sobre como participar, acessem o site fbspiauí.gindo.com. Repetindo, fbspiauí.gindo.com. E ontem o paulista Arthur Zanetti conquistou mais uma medalha de ouro nas argolas, mantendo a série de bons resultados que o credenciam a subir no pódio nas Olimpíadas de Londres. A vitória veio na etapa de Gent, na Bélgica, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Com a nota 15.925, ele foi superior aos 15.600 da medalha de prata no Mundial de 2011 no Japão. Com o resultado, Zanetti soma 3 ouros e 1 prata em etapas da Copa do Mundo de 2012, além de também ter vencido o aparelho no pré-olímpico em Londres no início do ano. No feminino, Daniela Hipólito disputou 2 finais, mas não conquistou medalha. O Brasil tem 8 vagas nas Olimpíadas. Zanetti e Diego Hipólito já estão classificados. A outra vaga deve ficar com Sérgio Sasaki. No feminino, são 5 vagas na equipe. E a russa Maria Sharapova venceu a italiana Sara Errani por 2-0 e conquistou pela primeira vez o título de Roland Garros. Sharapova precisou de apenas 1 hora e 29 minutos em quadra para justificar o seu favoritismo diante de Errani. A tenista número 1 do mundo e que retomou o topo do ranking durante essa edição do torneio francês, já tinha sido campeã anteriormente de Wimbledon em 2004, do US Open em 2006 e do Aberto da Austrália em 2008. Outros 3 torneios de Grand Slam do circuito profissional. Esse foi o 27º título de simples conquistado por Sharapova, que neste ano também foi campeã em Stuttgart e Roma. Já Errani buscava o seu 6º troféu no circuito profissional, mas não teve como segurar a força da adversária na decisão. Com a conquista deste sábado, Sharapova também fez história por ter se tornado a 10ª tenista em todos os tempos a ostentar os títulos dos 4 torneios de Grand Slam do circuito profissional. Com isso, ela escreveu de vez o seu nome na galeria das grandes campeãs do tênis. E a final do masculino ganhou uma emoção a mais. No domingo, Rafael Nadal vencia por 2-1 Novak Djokovic quando a partida teve que ser interrompida por causa da chuva. Mas a pausa de uma noite foi boa para o espanhol, que voltou com tudo para reverter a vantagem que Novak Djokovic tinha no 4º set e assegurar a vitória histórica no Saibro de Paris com 3-1. Com seu 7º título em 8 participações no Grand Slam francês, Nadal ultrapassou a marca do sueco Bjorn Borg, que até então dividia com ele o posto de maior campeão de Roland Garros. O espanhol ostenta a marca de 52 vitórias e apenas 1 derrota no torneio. Djokovic foi o único que conseguiu tirar um set de Nadal no campeonato quando conseguiu neutralizar o saque aberto do espanhol, uma das suas principais armas. Foi a 3ª derrota seguida de Djokovic para Nadal em finais no Saibro, depois de Monte Carlo e Roma. O encontro na decisão em Roland Garros aconteceu 6 anos após o primeiro duelo entre os dois pelo circuito profissional, que foi justamente em Paris, nas quartas de final em 2006 e terminou com vitória do espanhol.
E o brasileiro José Aldo, detentor do cinturão dos pesos pena, está fora do UFC 149. O lutador sentiu uma lesão reincidente no músculo posterior de sua coxa esquerda e não enfrenta o americano Eric Koch no evento do dia 21 de julho em Calgary, no Canadá. A ausência de José Aldo no card principal do UFC canadense faz com que a luta principal do evento passe a ser a disputa dos títulos interino dos pesos galo entre o brasileiro Renan Barão e o norte-americano Urijah Faber. E desta vez não houve dúvidas ou contas erradas. Demetrius Johnson venceu Ian Macau por decisão unânime dos jurados e se classificou à disputa do cinturão dos pesos moscas do UFC contra Joseph Benavidez. O Matt House foi o mais certeiro com seus golpes e conseguiu mais quedas que o Uncle Creep e apagou qualquer controvérsia que poderia haver sobre o seu merecimento de lutar pelo título. Nas outras lutas do card principal, Eric Silva venceu Charlie Brenneman e Mike Peel venceu Josh Neer. E o Ed Windland venceu Scott Jorgensen. E o Grand Slam de Judô não contou com todos os atletas da delegação brasileira que vão a Londres, mas o Brasil fez sua melhor campanha na história da competição. Foram 34 medalhas conquistadas, sendo 5 de ouro, 11 de prata e 18 de bronze. E na Fórmula 1, Lewis Hamilton foi o 7º piloto diferente a vencer a competição em 2012, um marco na história da Fórmula 1. O inglês agora assume a liderança do campeonato com 88 pontos contra 86 de Fernando Alonso e 85 de Sebastian Vettel. Senna foi somente o 17º colocado, depois de ter largado em 16º, e Massa chegou na 10ª colocação. E pela segunda rodada da Liga Novo Basquete Piauí, no sábado, o Flamengo venceu o Yacht Clube por 73-48. O Cajuína venceu o 25BC por 93-49. E no domingo, fechando a rodada, o Diocesano venceu o Tiradentes por 69-32. Universitário Esportiva volta já. De 2 a 8 de julho, Teresina se transforma na capital da música instrumental. Segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. Oficinas e shows com grandes nomes da música nacional e local. No Teatro do Boi, Palácio da Música, Casa da Cultura e Escola de Música de Teresina. Regulamento e programação no site www.fcmc.pi.gov.br. Realização, Prefeitura de Teresina. Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Apoio, Tambo Mambo, Altec Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E começamos mais um Bola na Rede, recebendo ele, Flávio Meirelles, o nosso comentarista de futebol. Bom dia, Flávio. Bom dia, Neila. Bom dia, Manu. Pois é, eu vou dar um bom dia especial também hoje para toda a colônia do Tahiti que mora no Piauí. Por que o Tahiti? Bem, ontem foi a decisão da Copa das Nações da Oceania e o Tahiti, pela primeira vez na história, foi campeão da competição, venceu Nova Caledônia na final da competição e se garantiu na Copa das Confederações que acontece aqui no Brasil no ano que vem. Foi um resultado histórico. Na Oceania, o grande time, a grande seleção é a Nova Zelândia, depois do remanejamento da Austrália para a Federação Asiática. E para um país pequeno como é o Tahiti, são só 178 mil pessoas, é um resultado realmente muito engrandecedor para o futebol local e que deve trazer algumas boas consequências para o futebol do país. E todo mundo esperava a Nova Caledônia aqui no Brasil na Copa das Confederações, um time que deu muitas goleadas, deu 10-0 no Tahiti no começo, deu outro 10-0 em outro time e acabou não conseguindo ser campeão. É isso que é o bacana do futebol, são as surpresas que acontecem quando você dá, por exemplo, todo mundo imaginava que a Nova Zelândia fosse campeã, ficou pelo meio do caminho, depois todo mundo apostava na Nova Caledônia, ficou pelo caminho, enfim, resultado lindo e maravilhoso para a seleção do Tahiti. Então é bom na Copa das Confederações, olho no Tahiti, que ele pode, quem sabe, fazer um maracanaço aqui contra o próprio Brasil. Já pensou o Tahiti campeão da Copa das Confederações às vésperas de uma Copa do Mundo contra o Brasil? O Tahiti pode ser o novo Honduras, né? Quem sabe? Então, mas vamos falar de campeonato piauiense. Final de semana nós tivemos a 12ª rodada do campeonato piauiense. Vamos aos resultados. No sábado, o Picos foi derrotado pelo River por 2-1.
No domingo, o Piauí venceu o Comercial por 3-1, um dos gols marcado por Pablo, primo da nossa produtora Naira Macedo, hein? O Parnaíba venceu o Caiçara por 4-0 e o Flamengo empatou com o 4 de Julho em 1-1. Dessa forma, com esses resultados, o Parnaíba é a primeira equipe classificada para as semifinais do campeonato estadual. Chegou a 24 pontos e não pode ser mais alcançado por por Piauí e River, que são os dois únicos times fora da zona de classificação que ainda tem chance de passar a próxima fase. Aliás, River e Piauí que seguem sonhando com a classificação. Estão 4 pontos atrás do Flamengo, que é o atual quarto colocado. E o Piauí chegou a uma marca incrível nesse campeonato, depois de vagar pela zona do rebaixamento. Aliás, zona do rebaixamento não, porque esse ano não tem rebaixamento, infelizmente. Depois de vagar pela lanterna do campeonato, o time completa 7 jogos de invencibilidade. É a maior série invicta de um time no Campeonato Piauiense de 2012. Já o Comercial, que foi derrotado pelo Piauí, amarga sua segunda derrota consecutiva e tem uma queda de desempenho justamente no momento mais inadequado. Reta final do campeonato e às vésperas de começar uma Série D. Aí, com a eventual volta da Série D, o fim do imbróglio envolvendo o CBF, STJD e os clubes que estão querendo voltar à Série C. E agora a gente tem mais 2 rodadas do Campeonato Piauiense. Serão 2 rodadas muito emocionantes. A primeira nesse meio de semana. Na quarta-feira, o Parnaíba recebe o Comercial no estádio Mão Santa. O Picos recebe o Flamengo no estádio Ovidio Nunes, em Picos. O Piauí encara o Caiçara aqui em Teresina, no Lindolfo Monteiro. E na quinta-feira, o River pega o 4 de Julho, também no Lindolfo Monteiro. Com os resultados do final de semana, vamos à tabela de classificação, que tem o Parnaíba na liderança com 24 pontos. O segundo colocado é o Comercial com 21. Também com 21 pontos, nós temos o 4 de Julho. O Flamengo é o time que fecha a zona de classificação para as semifinais, tem 20 pontos. Na quinta colocação aparece o River com 16. E o 16 também é o número de pontos do Piauí, sexto colocado. O Picos é o sétimo, já sem chance de classificação, com 10 pontos. E o Caiçara continua segurando a lanterninha com 3 pontos e ainda é o único time que não venceu no estadual. A situação do River e do Piauí tá quase impossível, mas ainda não tá impossível, né? Dependendo do 4 de julho, é o e do Flamengo para poder conseguir se classificar. O que acontece com River e Piauí? Eles não dependem só de si para se classificar. Mas primeiro eles têm que fazer a parte deles. Tem que vencer essas 2 partidas que lhes restam e tem que torcer por resultados negativos de 4 de julho, 4 de julho e Flamengo principalmente, mas o Comercial também, que caiu de produção, tem os mesmos 21 pontos do 4 de julho, também não está assegurado. Tem aí o campeonato em aberto. Se o Comercial continuar jogando mal, continuar com esse rendimento baixo, como foi nessas 2 últimas partidas, onde perdeu para times teoricamente mais fracos, o Comercial complica aí a sua classificação para as semifinais do estadual. Flávio, vamos falar do jogo de sábado. Que jogo, todo mundo aguardando o jogo entre Brasil e Argentina. O resultado não foi muito feliz, mas foi um bom jogo. O resultado era o esperado. Eu discordo da Neila, o resultado era esperado. O Brasil não vem jogando bem, além de estar jogando com a seleção olímpica, que não tem todo o seu acerto ainda definido. O Mano ainda tá brincando nas posições com os jogadores. E a Argentina já tá jogando esses amistosos com o time mais consolidado. O Messi resolveu definitivamente jogar com a seleção argentina, que era uma coisa que ele estava sendo muito criticado há algum tempo atrás. E agora a gente já vê um bom entrosamento. Não é o time que joga para o Messi está jogando com o time da Argentina. Pois é, a Manu veio um pouco ríspida aí com a seleção. A seleção, apesar da derrota de 4-3 para a Argentina, onde teve show de Messi, a seleção fez uma boa apresentação. Foi marcada, a partida marcou o primeiro gol do Rômulo, piauiense Rômulo de Picos, com a camisa da seleção brasileira, mas o fator Messi realmente decidiu a partida. Ele fez o hat-trick, marcou 3 gols, inclusive o gol que deu a vitória, que foi um golaço na arrancada, que encaixou a bola no ângulo do Rafael. Mas não foi uma partida tão ruim da seleção brasileira. O time jogou bem,
O setor ofensivo trabalhou bem, mas o resultado demonstrou mais uma vez a fragilidade defensiva da seleção brasileira quando não tem Thiago Silva em campo. Sem Thiago Silva em campo nessa série de 4 amistosos, o Brasil perdeu as 2 partidas. Bruno, Vini e Juan não são jogadores de seleção brasileira. O Juan ainda é um pouco mais esforçado, mas é muito entre uma orelha e outra, eu acho que não tem cérebro, tem só o coco mesmo da cabeça. E o Bruno Vini é um zagueiro muito fraco. Pra você ter noção do que é o Bruno Vini jogando profissionalmente, ele disputou 11 partidas como profissional na carreira dele. 11. 2 foram pela seleção brasileira. Não tem qualidade para estar no grupo. Mas com o Thiago Silva, essa zaga é forte. Principalmente se o Mano abrir mão de levar o Davi Luiz ou um desses zagueiros, o Bruno Vini e o Juan, e levar o Dedé do Vasco, que já há 2 anos é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Dedé que voltou a jogar ontem pelo Vasco, tava lesionado, voltou ontem, já a partida tá aí, mano. Pode ser a solução da zaga, agora o Dedé já de volta. Mas além de revelar a fragilidade defensiva do Brasil, essa série de 3 amistosos também teve 2 aspectos, de 4 amistosos, desculpa, teve 2 aspectos a se comemorar. O Neymar revelou personalidade. Ele acha que ele está se firmando mesmo como um dos líderes, apesar da pouca idade, é um dos líderes desse time, não só para buscar esse ouro olímpico em Londres, para buscar uma Copa do Mundo de 2014. Não é só um bom jogador, é um dos líderes. Isso é bom. E revelou uma seleção brasileira cada vez menos dependente de jogadores que a gente apostava muito, que é o Lucas e o Ganso. Os dois não vêm jogando bem, mas vem uma revelação, entre aspas, porque o Oscar já vem há muito tempo jogando bem. Mas o Oscar se revelou uma grande alternativa para essa camisa 10 da seleção brasileira. Fez todas as partidas que jogou bem. E é difícil imaginar que o Mano tenha que sacar o Oscar para colocar o Lucas em campo, ou até mesmo o Ganso, que ao meu ver é mais talentoso, mas que não vem jogando tanta bola quanto já jogou. Então, depois de falar de Brasil, piauiense, vamos falar do jogão de hoje da Eurocopa, França e Inglaterra. Exatamente, amigo, se você vai passar a tarde em casa, não tem um programa ainda para hoje à tarde. Passar a tarde às 13 horas. 13 horas você pode ligar a TV, porque vai ter um grande clássico europeu em jogo. França e Inglaterra se enfrentam pelo grupo D da UEFA, da Eurocopa 2012. E vai ser um duelo interessantíssimo. Você pega a Inglaterra aí despedaçada, com vários desfalques. Não tem o Lampa, não tem Ferdinand, não tem Rooney. E um time que aposta todas as fichas em um goleiro, Joe Hart, um dos melhores da Europa na temporada. E no meia, capitão Steven Gerrard. E tem mais um jogador que pode surpreender. Ashley Young, jogador do Manchester United, fez uma temporada muito boa e tem sido um dos grandes destaques dessa equipe na preparação para a Euro. Pelo lado da França, a tranquilidade é bem maior. Por quê? Porque é uma seleção que se reinventou depois da última Copa do Mundo, tem um novo treinador, Laurent Blanc, e a seleção no mundo com a maior invencibilidade. Já são 21 jogos sem perder esse time do Blanc. Promessa de um grande jogo que vai colocar Franck Ribéry, Sami Nasri e Karim Benzema pela França contra Joe Hart, John Terry e Gerrard. Como eu falei, o Ashley Young pode surpreender pelo lado da Inglaterra, mas tem um jogador na França que também pode surpreender. Pouco badalado, mas fez uma grande temporada pelo Newcastle, o Caballé, volante, bom de bola, bate muito bem na bola, cobra faltas como ninguém. Enfim, é 13 horas. Hoje, você liga sua TV. Se você estiver no trabalho, procurando TV no trabalho, liga também, vale a pena. Ou internet hoje em dia que você assiste tudo. Exatamente. E completando o grupo D da Eurocopa, tem também Ucrânia e Suécia às 15h45. É a estreia da última seleção anfitriã do torneio, que a Ucrânia joga em casa contra a Suécia, que no meu palpite vai passar para a segunda fase no lugar da Inglaterra, hein? Então, Flávio, muito obrigada pela participação de hoje. Vamos voltar e falar sobre o Campeonato Brasileiro Série A. Ontem, São Paulo e Santos. O São Paulo venceu o Santos por 1-0 com o gol do zagueiro Paulo Miranda.
que tinha sido afastado depois das semifinais do Campeonato Paulista contra o próprio Santos, em que ele acabou deixando passar o gol do Santos e a diretoria afastou ele. Um erro, sem dúvida, da diretoria do São Paulo, que reverberou bastante com os torcedores e que levou o time a uma sériezinha aí de um mal-estar dentro do clube. No outro jogo, o Atlético Mineiro ganhou de 1-0 do Palmeiras com gol de cabeça do Jô. O jogo que ainda teve 2 gols anulados e ainda um pênalti não marcado. Foi uma santa confusão, mas teve a estreia do Ronaldinho Gaúcho, que estreou, apesar de tudo, muito bem. E o Bahia perdeu pro Vasco de 2-1. Vasco que tá fazendo um campeonato muito bom, 100% de aproveitamento no campeonato, quarta vitória já e tá aí em primeiro colocado do campeonato. Portuguesa venceu o Atlético Goianiense por 2-0. E o Grêmio venceu o Corinthians por 2-0. O Corinthians que ainda não apareceu no Campeonato Piauiense tá aí. Piauiense? Campeonato Brasileiro. Graças a Deus. Campeonato Brasileiro e tá aí último colocado. Atípico pro Corinthians, que vinha de um campeonato de partidas muito bem e agora tá na lanterna, praticamente na lanterna da competição. Tá na lanterna, segurando a lanterna. E algo preocupante, né? Porque a Libertadores tá aí, jogo decisivo. É bom que seja isso só no Campeonato Brasileiro, porque se for na Libertadores, tá meio ruim. Os 2 representantes do Brasil na Libertadores não venceram essa rodada. Justamente Santos e Corinthians. E o Flamengo venceu o Coritiba por 3-1. Mais uma vez, uma bela partida de Wagner Love. Wagner Love que depois que o Ronaldinho Gaúcho saiu, mostrou que o Flamengo não precisa dele. Alguém estava matando o time, né? O Internacional e o Fluminense ficaram no 0-0 nessa rodada. E o Náutico venceu, primeira vitória do Náutico no campeonato, venceu o Botafogo por 3-2. 3-1. 3-2. Verdade. O Botafogo deixou empatar e deixou virar a partida. Vamos ver como tá a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco tá em primeiro com 12 pontos. O segundo colocado é o Atlético Mineiro com 10 pontos. O Grêmio vem em terceiro com 9 pontos, o Internacional em quarto com 8 pontos. O Cruzeiro vem em quinto com 8 pontos e o Botafogo em sexto com 6 pontos. O São Paulo é o sétimo com 6 pontos e o Flamengo é o oitavo também com 6 pontos. O Figueirense vem em nono e o Fluminense em décimo com 6 pontos cada um. O Sport em 11º com 5 pontos e a Portuguesa em 12º com 4 pontos. O Náutico vem em 13º com 4 pontos e o Coritiba em 14º com 3 pontos. A Ponte Preta em 15º e Santos em 16º, os dois com 3 pontos. Bahia em 17º e Atlético Goianiense em 18º com 2 pontos cada um. Palmeiras 19º e Corinthians 20º, os dois com 1 pontinho cada. Bonito para os times paulistas, esses 2 grandes times paulistas marcando, né? Também vai disputar agora a Copa do Brasil, semifinal, quarta-feira. Que vai ser contra o Grêmio no Olímpico e não vai ser nada fácil, principalmente com o Valdívia fora do time. Na Série B, o Paraná venceu o Guaratinguetá por 3-2. O Goiás perdeu para o Criciúma por 3-0. Barueri e Guarani ficaram no 2-2. CRB venceu o Atlético Paranaense por 2-0. E o Ceará finalmente venceu e derrotou por 4-2 o ABC. O Boa Esporte perdeu por 2-1 para o Vitória. E o Avaí venceu o Ipatinga por 2-1. E o Bragantino foi derrotado por 2-1 pelo América de Natal. E assim está a classificação da Série B. O América Mineiro em primeiro e o América de Natal em segundo com 13 pontos. O Criciúma em terceiro com 12 pontos e o Vitória em quarto com 10 pontos. O Joinville em quinto com 10 pontos e o São Caetano em sexto com 7 pontos. O Avaí em sétimo e o Asa em oitavo também com 7 pontos. O Goiás em nono com 7 pontos e o Atlético Paranaense em décimo com 6 pontos. O CRB em 11º e o Guarani em 12º, os dois com 6 pontos. ABC em 13º e Boa Esporte em 14º com 5 pontos cada um. E o Paraná em 15º com 5 pontos e o Bragantino em 16º com 4 pontos. Ceará em 17º e Ipatinga em 18º com 4 pontos. Guaratinguetá em 19º com 3 pontos e o Barueri em 20º com 2 pontos.
E a Espanha e a Itália fizeram jogo pela Eurocopa e ficaram no 1-1. Resultado deu mais um tabu que a Espanha há tempos não ganha da Itália em competições. A Espanha, que é a atual campeã europeia e não foi lá muito bem contra a Itália. A Croácia venceu a Irlanda por 3-1. A Alemanha venceu Portugal por 1-0. E a surpresa da rodada, para alguns, a Dinamarca venceu a Holanda por 1-0. A Rússia goleou a República Tcheca por 4-1. A Grécia, o time do Flávio Meirelles, ficou no 1-1 contra a Polônia. E com os primeiros jogos, assim está a Eurocopa 2012. No grupo A, Rússia em primeiro com 3 pontos, Grécia em segundo com 1 ponto. Polônia em terceiro também com 3 pontos e República Tcheca em quarto sem pontuar. No grupo B, Alemanha em primeiro com 3 pontos, Dinamarca em segundo com 3 pontos. Holanda em terceiro e Portugal em quarto sem pontuarem. No grupo C, Croácia em primeiro com 3 pontos e Espanha em segundo com 1 ponto. A Itália vem em terceiro com 1 pontinho e a Irlanda está em quarto sem nenhum ponto. E vamos falar das eliminatórias sul-americanas. O Uruguai venceu o Peru por 4-2. A Venezuela perdeu por 2-0 para o Chile. E a Bolívia venceu o Paraguai por 3-1. No Campeonato Argentino, o Olimpo e Lanús ficaram no 2-2. O All Boys venceu o Estudiantes por 3-1. Godoy Cruz derrotou o Belgrano por 2-1. E pelo mesmo placar, o São Lourenço foi derrotado pelo Tigre. União e San Martín ficaram no 0-0. Banfield e Boca Juniors ficaram no 1-1. O Vélez Sarsfield venceu por 2-1 o Atlético Rafaela. E o Independiente foi derrotado pelo New Old Boys por 2-1. E o Arsenal de Sarandi venceu o Argentino Júnior por 3-1. E assim está o Campeonato Argentino a 2 rodadas do fim. O Boca Juniors está em primeiro com 33 pontos, o Tigre em segundo com 32. Arsenal de Sarandi em terceiro com 32, New Old Boys em quarto com 31. Vélez Sarsfield em quinto e All Boys em sexto com 30 pontos cada um. Lanús em sétimo com 24 pontos, União em oitavo com 23 pontos. Argentino Júniors vem em nono lugar e o Estudiantes em décimo com 23 pontos. Colón em 11º com 22 pontos e o São Lourenço em 12º com 21 pontos. Belgrano em 13º com 21 pontos e San Martins em 14º com 19 pontos. Atlético Rafaela em 15º e Racing em 16º com 18 pontos cada. Independiente em 17º com 18 pontos e Godoy Cruz em 18º com 14 pontos. Olimpo em 19º com 12 pontos e o Banfield em 20º com 11 pontos. Nas eliminatórias da CONCACAF, no Grupo A, os Estados Unidos venceu a Antigua e Barbuda por 3-1 e a Guatemala perdeu por 2-1 para a Jamaica. No Grupo B, o México venceu por 3-1 a Guiana e a Costa Rica e o Salvador ficaram no 2-2. No Grupo C, Cuba foi derrotada por 1-0 pelo Canadá e o Panamá derrotou Honduras por 2-0. Nas eliminatórias asiáticas, no Grupo A, o Catar perdeu por 4-1 para a Coreia do Sul e o Líbano e o Uzbequistão ficaram no 1-1. No Grupo B, Oman e a Austrália não saíram do 0-0 e o Japão goleou a Jordânia por 6-0. Nas eliminatórias africanas pelo Grupo A, a Etiópia venceu a República Centro-Africana por 2-0 e Botsuana e África do Sul ficaram no 1-1. No Grupo B, Cabo Verde foi derrotado por 2-1 pela Tunísia e a Guiné Equatorial e Serra Leoa ficaram no 2-2. No Grupo C, a Gâmbia foi derrotada por 1-0 pela Tanzânia. Marrocos e Costa do Marfim ficaram no 2-2. No Grupo D, Lesoto e Sudão não saíram do empate sem gols e a Zâmbia derrotou a Gâmbia por 1-0. No Grupo E, o Congo venceu o Niger por 1-0 e o Gabão venceu o Burkina Faso por 3-0. No Grupo F, o Malawi ficou no 1-1 com a Nigéria, já o Quênia foi derrotado pela Namíbia. No Grupo G, Moçambique e Zimbábue também ficaram no 0-0 e a Guiné foi derrotada pelo Egito por 3-2. No Grupo H, o Mali venceu por 1-0 a Argélia, Ruanda e Benin ficaram no 1-1. No Grupo I, o Congo GD venceu todo por 2-0 e a Líbia derrotou o Camarões por 2-1. Já no Grupo J, Libéria e Angola também ficaram no 0-0 e Uganda e Senegal no 1-1. E hoje temos mais rodadas. Pelo Campeonato Argentino, fechando a 17ª rodada, o Racing recebe o Colón às 20h30. Na Eurocopa, a França joga com a Inglaterra às 13 horas. Já a Ucrânia e Suécia jogam às 15h45. Universitária Esportiva volta já. Vem
aí, o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. 96,7 Universitária Esportiva. E pelos resultados do Campeonato Piauiense Sub-18, o Luiz Correa goleou o Biro Esporte por 8-2. O 29 de abril perdeu para o Sete Cidades por 2-1 e o Valência também perdeu para o Picos por 2-1. Já o Comercial venceu o Parnaíba por 2-1. O Flamengo goleou o Coriçaba por 4-0 e o Barras e 4 de Julho ficaram no 1-1. E Ferroviário e Caiçara 1-0. Caiçara que dessa vez não foi goleado, gente. Não foi goleado porque simplesmente faltou ao jogo. O Ferroviário ganhou de WO, que foi o primeiro do Campeonato Piauiense Sub-18, que mostra que era para ser um pré-jogo do jogo do Parnaíba, e simplesmente não apareceu. Foi a primeira vez que o Caiçara não pegou uma goleada e também não pontuou. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Aniversário, liga pro telefone 3237-1619. Repita! 3237-1619. E o contato com o programa Universitária Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anota aí, universitariesportiva@hotmail.com. Repita! universitariesportiva@hotmail.com. E infelizmente o programa de hoje chegou ao fim, um programa que foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a participação do nosso cataclismático comentarista Flávio Meirelles. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção dela, Naira Macedo. Amanhã a Universitária Esportiva está de volta com muito mais novidades, então sintonizem às 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.